abençoe todos vocês. Hoje teremos uma live abençoada, viu? Uma live que Deus vai falar aos corações de todos nós. E eu creio que vamos ficarmos surpresos daquilo que Deus tem para cada um de nós, né? E pela experiência da pastora Miriam, pelo conhecimento que ela tem, não só das Escrituras, mas também na vida, na prática, né? Ô, Léo, deixa eu te falar. Vamos lá. Porque esse tema é muito bacana. Por que que as nossas bênçãos... Por que que a gente não recebe? Você sabe que está cheio de gente se questionando. Está cheio de gente querendo saber, querendo ter essa informação. Por que eu não recebo o meu milagre? Por que a minha bênção está retida? E quando nós falamos de bênção, nós estamos falando no integral, sistêmico, né? Nós estamos falando em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos falando de bênçãos espirituais. Tem crente que não cresce. E tem vontade de crescer. Tem crente que não avança. Não sai do lugar. Ele nasceu no evangelho, ficou anos sentado no banco de uma igreja e ele não produz nada. A bênção que nós estamos falando é aquela bênção de Abraão em todas as áreas, na família, no trabalho, nas finanças, na igreja. Eu conheço algumas pessoas, né, aqui em São Paulo, que tem 20 anos de igreja com 12 membros. Você acha isso normal? É realmente complicado, né, minha irmã? Tem uma coisa errada. Existe uma estagnação, algum comodismo, né? E às vezes as águas estão aí para tirar esse comodismo da gente justamente porque que as coisas às vezes ficam estagnadas na nossa vida. Isso é algo para a gente pensar e para a gente orar e para a gente buscar na palavra o que está embarreirando o fluxo dessa bênção nas nossas vidas, né? E até quando vamos ficar assim com esse tipo de estagnação. Ô, Neno, mas sabe o que eu percebo? Que Sim. as pessoas jogam na conta de Deus. As pessoas, elas jogam lá, elas lançam lá no caderninho de Deus. Como se o próprio Deus fosse o culpado da minha bênção estar retida. E a nossa live já tem que começar quente. Se tem algum responsável pela retenção da bênção, somos nós. É o povo. São as pessoas. Você vê lá, eu estava fazendo uma meditação no livro de Ageu, e para mim, no livro do profeta Ageu, o profeta Ageu, o livro, em 2 capítulos, muito rapidinho, da gente ler e entender o porquê que, às vezes, nós não recebemos. Eu até, né, eu fiz como você. Eu anotei aqui pelo menos 2 tópicos de que as nossas bênçãos ficam retidas. Segundo o livro de Ageu, porque Deus fica aguardando um posicionamento da nossa parte. Detalhe. As pessoas,
elas estão sempre se justificando. E quando eu fui ler lá em Ageu 1, aqui, o povo dizia assim, ó, porque eles teriam que reconstruir o templo em Ageu. O templo, ele tinha que ser reconstruído. Porque o templo era lugar de adoração de Yahvé. Era o lugar do sacrifício. Era o lugar onde o povo ia para adorar. E o templo tinha que ser reconstruído. Sabe o que o povo falou? Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Peraí, Zorobabel já estava governando há 18 anos. Já era para o templo ter sido reconstruído, porque o próprio Deus disse assim, vocês estão com medo do quê? Meu é o ouro, minha é a prata. Vamos embora. Aí vocês ficam aí habitando em casa bonita e não sei o quê, porque Deus ele já vai para cima mesmo. Deus dinheiro eles tinham, né, pastor? Dinheiro eles tinham, recursos eles tinham. Estavam acomodados. Ação zero. Deus estava aguardando um posicionamento daquele pessoal, daquelas pessoas que diziam que amavam a Deus. Aí, mesmo, o negócio é estreito, meu irmão, porque eles disseram, ainda não chegou o tempo de reconstruir. Aí o Senhor vai dizer assim, é claro, vocês ficam aplicando os vossos corações aos vossos caminhos. Olha aí. Ô, Neno, e está acontecendo isso, Neno, no nosso meio. As pessoas querem chegar na igreja, sentar e, zarpar. Ninguém quer fazer nada, não. Receber. Só quer receber. Só quer receber. Vocês ficam aplicando os vossos corações aos vossos caminhos. E a Bíblia diz que onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E aí, esse é um dos motivos, Beno. Eu queria reforçar isso que você está falando, que hoje nós vivemos não somente na igreja, mas hoje nós vivemos numa cultura da murmuração, em todos os lugares. Né? Lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 7, diz o seguinte, olha só, e deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram. Qual é a palavra hoje que mais se fala aí na sociedade, nos movimentos sociais? É protestar, é reclamar. E olha só, protestaram contra quem? O Senhor, e puseram ele à prova, né? Ou seja, aquilo que você falou, a murmuração, essa reclamação, ela nos leva a julgar a Deus, a gente passamos a ser julgadores de Deus e declará-lo culpado pelos problemas que estamos enfrentando. Como se nós não tivéssemos culpas nenhuma. Então, olha só, eles botaram o Senhor à prova, questionando. O Senhor está mesmo entre nós? Nos trouxeste até aqui para morrer de sede, para morrer de fome, botando culpa em Deus, sem reconhecer que Deus estava dando maná, Deus estava
colocando fogo durante a noite, Deus estava cuidando do seu povo, mas quando o espírito da murmuração entra, minha irmã, a pessoa parece que deleta todas as bênçãos de Deus na vida dela. Então, Mas ela, a gente e isso interrompe o fluxo da bênção na nossa vida. E isso acontece de uma forma tão... Por exemplo, tem gente que você conversa, a pessoa acorda, olha assim para fora de casa e fala, ixi, olha o sol, hoje está um dia ensolarado, que em vez de falar que dia lindo, hoje vai fazer calor, hoje vai ser terrível. Ou então, se amanhecer chovendo, ai meu Deus, hoje é chuva, é não sei o quê. Ele não pensa que o que ele come vem da natureza, vem da chuva. O sol é bênção de Deus. O sol é vitamina D para a pele, né? Então as pessoas costumam dizer, quando você declara Deus culpado pelas nossas situações que julgamos que não conseguimos determinadas bênçãos, a gente fala assim, ó, ele não me deu a vida que eu desejo. É o que eu mais ouço às vezes por aí. Mereço mais do que isso. As pessoas às vezes não têm coragem, mas falam, poxa, Deus, eu acho que eu mereço mais do que isso. Eu sou o príncipe, eu sou a princesa de Deus. Preciso de algo melhor de Deus. Ou seja, então, nós devemos pensar nisso antes da gente abrir a nossa boca. Porque quando a gente abrir a boca nesse espírito de murmuração, quando colocamos a Deus sob o nosso, vamos dizer assim, como juiz de Deus, nós estamos interrompendo o fluxo de bênção na nossa vida. Então, eu ouvia muito falar de murmuração, mas eu não me atentava para isso. Mas o espírito da murmuração hoje está geral. É algo que nós devemos tomar bastante cuidado. Pode falar. Deus é um de cuidados. Deus é detalhista. A gente que acha que não, mas Deus é um Deus de detalhes, né? Ele presta atenção em todas essas situações, em todos esses comportamentos. E as pessoas dizem que coração é terra que ninguém anda, mas Deus anda. Deus conhece você. Deus conhece cada um de nós. E se tem uma coisa que ele tem interesse em fazer, é nos abençoar. Deus tem interesse em honrar o seu povo, em abençoar o seu povo, mas o povo não colabora. O povo não colabora. Você falou sobre a murmuração e é bem certo. Todo mundo merece. É na boca de tudo. Eu mereço, eu mereço, eu mereço. Tá. O que você tem feito para merecer as bênçãos? Uma das coisas que as pessoas precisam fazer, mas elas não fazem. Elas não fazem. E é bíblico. E eu tenho pensado muito nisso ultimamente, ensinado às minhas ovelhas, é colocar Deus e o reino dele, as coisas dele, em primeiro lugar. As pessoas priorizam tudo. Priorizam o egoísmo delas, que as pessoas, a prepotência delas, colocam tudo na conta de Deus. O culpado disso é Deus. Naquele livro do Anthony Exupéry, aquele livro Pequeno Príncipe, ele fala, tu és eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Pensa numa verdade bacana. Pensa no escrito bacana desse cara. As pessoas têm 95% de culpa pelas bênçãos retidas, Neno. Já era para muito crente ter bênção, ter
a bênção ter sido destravada nos altos celestiais para a pessoa receber. Mas que jeito? Que jeito? Pastora Miriam, é como se fosse uma corda. Você vai puxando um nó, vai aparecendo outro. A pessoa que tem esse espírito de murmuração, esse espírito de ficar toda hora questionando, toda hora reclamando, o que acontece com essa pessoa? Ela se torna uma pessoa ingrata. Tem algo pior no ser humano que é a ingratidão, né? Tem pessoas que você mesmo trabalha, você é pastora, mexe com pessoas que têm dependência, né, de drogadição. Então, às vezes, você trabalha ali naquela pessoa, você investe seu tempo naquela pessoa, você dá de si, dá seu tempo, dá o seu conhecimento e até recursos, né, financeiros e espirituais, tempo envolvido naquela pessoa, e aquela pessoa, por um momento, por um vacilo, não, é como se tudo aquilo não fosse nada, o importante é o meu eu, né? Tô nem aí. Tem até aquela música, tô nem aí, né? Então, são pessoas ingratas. A ingratidão é fruto também desse espírito de murmuração, de reclamação. E isso, a corda vai puxando, são pessoas amargas, pessoas que se tornam pessoas descontentes. Se você entra, às vezes, num determinado local e você vê só as pessoas com aquela cara reclamando da vida e com a cara feia, amarrada, tem ali um espírito de murmuração, de ingratidão que Deus precisa de trabalhar através do Espírito Santo para que a mente daquela pessoa se abra. Porque qualquer pessoa, na sua sã consciência, como lá naquele livro, trago à memória aquilo que pode me dar o quê? Esperança. Se a gente trazer a memórias, quantas, não tem aquele hino, quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão, né? Devemos contar as bênçãos, que se você não conta as bênçãos, você se torna uma pessoa murmuradora, uma pessoa ingrata, uma pessoa infeliz e descontente. E difícil vai ser alguém conviver com uma criatura dessa, né? Por isso que lá que em Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz o seguinte: portanto, olha só, não vos entristeçais por qualquer coisa, pois a alegria do Senhor é o quê? A nossa força, meu irmão. Se você não tem essa alegria radiante do Senhor, pelo esse espírito de gratidão, esse espírito de fé que produz em nós esperança, que traz à memória as coisas que aconteceram, mesmo que o dia teu não foi bom. Eu aqui, eu estou até hoje aqui, inclusive eu estou aqui no local onde foi justamente aqui a minha queda. Se a gente só fica vislumbrando aquilo de mal que aconteceu conosco, eu não estaria aqui fazendo essa live, não estaria aqui, entendeu? Então nós temos que ter esse espírito de gratidão, essa esperança em Jesus transformando a nossa vida. Isso nos leva o quê? A esse estado de louvor e adoração. Louvamos a Deus pelaquilo que Ele faz por nós, fez por nós, que trazemos à memória e adoramos a Deus por aquilo que ela é. Aí o que é que acontece? O nosso coração vem aquele mover do Espírito, vem as águas do Espírito e nos enche a nossa alma de alegria. E sentimos essa força que da alegria do Senhor é a nossa força.
Ô, Neno, é por isso que o versículo já nos impulsiona. Esse versículo aí, ele já nos dá a deixa para sermos pessoas alegres. Todo ingrato, todo murmurador, toda pessoa que não reconhece o bem, não é uma pessoa alegre. Eu trabalho com a dependência química. Quem está aí online com a gente, eu estou aqui falando de São Paulo, da cidade de Diadema, e trabalho muito no combate à dependência química. Pensa num povo, um públicozinho ingrato, né? Pensou? É mesmo. Pensa num povo que acha que é a minha obrigação fazer. Só que eu deixo claro que eu faço o que eu faço não é por obrigação. Eu faço por amor. É tipo assim, né? Salve-se quem puder. A chance você está tendo. Você quer ir recuperar? Você quer receber atendimento? Você quer trabalhar sua espiritualidade? Você quer desintoxicar? Meu, os caras são ingratos, né? Ingratos. Quando vai, que volta, ainda recai. É um ou outro que vem para congregar, para se firmar. É uma ingratidão. E eu pego o meu carro, eu levo para a clínica, eu vou dirigindo, volto interno, faço acompanhamento, entro em contato com a família, entro em contato para a família se unir, para ajudar, para pegar coisas, objeto de uso pessoal. Mas os caras acham que é obrigação. Hoje eu estava descendo, que eu ia ao médico logo cedo, tinha um catando lixo aqui na rua. Aí eu parei e falei, quanto tempo você usa droga? Ele disse, tem... Não, eu falei, que droga que você usa? A K2. Rapaz, mas você tá de um jeito... Aí ele, eu tô cansado de usar. Meu pai morreu e deixou a casa. Eu já acabei com tudo. Hoje eu moro num barraco. E eu não tenho ninguém. Eu vou morrer na droga. Aí eu disse assim para ele. Eu vou te ajudar. Vem aqui quinta-feira. Eu troco de nome se ele vier. Porque eles preferem a droga. Não vem. Mas eu não desisto. Eu tento salvar alguns. Mas qualquer outra pessoa já teria enjoado, abusado, rejeitado essa ingratidão, essa falta de valorização ao nosso amor, ao nosso empenho. Eu junto o povo aqui, vamos pegar papel higiênico, sabonete, faço apelo, roupa, preciso de roupa. E aí a ingratidão é tão grande. Mas sabe o que eu acho? Que a ingratidão ela é um demônio para desestimular quem faz, para desestimular o pastor, o missionário, quem é grato. Eu acho que tem um demônio que trabalha por trás da ingratidão. Porque é de lascar, irmão, é de lascar a ingratidão. Desses anos todos que eu trabalho no combate à dependência química, eu já nem espero, mas se vier transformação, é lucro. Pastora, eu quero agora tocar no outro ponto, que Qual? em relação a essa questão, né? Por que minha bênção ainda não chegou? Jesus foi bem pontual aqui nesse texto. Mateus, olha só, Mateus capítulo 13, versículo 58. Olha que Jesus falou. Não é o Léo Almeida,
não é a pastora Miriam Oliver. Olha o que Jesus falou. Se vocês estão com a Bíblia aí, vocês abrem aí Mateus 13, versículo 58. Olha só. E Jesus... Abre aí, pastor. Olha que palavra. Não está falando aqui de qualquer um, não. Porque Jesus não realizou ali milagres. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, de certa forma, ele ficou impedido de realizar milagres. Presta atenção, atentai. Jesus não realizou ali, naquele local onde ele estava pregando, milagres. Por quê? Por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então, o que ocorre? Hoje nós vivemos numa situação de um secularismo tremendo. Eu fiz teologia, a pastora também fez. Até as faculdades teológicas hoje estão produzindo pessoas incrédulas. Pessoas que acham que os milagres cessaram. Pastores, teólogos, não, aquilo ali foi coisa para trás. E usam termos bonitos. Ah, aquilo ali é um querigma. Olha a palavra bonita, a pessoa nem sabe o que é. É um querigma. Olha, esse cara está falando bonito. Aquilo é algo que foi anunciado. É a fala dos discípulos. Não quer dizer que aquilo aconteceu. É um anúncio. É uma historinha que eles contaram. Então isso, pastora, vai entrando assim de uma forma sorrateira, esse espírito de incredulidade. Eu não estou falando nem de murmuração, agora esse espírito de incredulidade nas pessoas, entendeu? E isso é outro fator que, olha aqui, não sou eu que estou falando, impede Jesus de realizar muitos milagres. Infelizmente. Jesus quer fazer, mas está impedido. Se você não cresce, você está impedindo. Ele quer fazer a obra, mas você está se deixando levar por esse espírito dessa ideologia que estamos vivendo hoje, seja pelo materialismo chamado consumista capitalista, ou seja pelo materialismo revolucionário, da revolução, você sabe dessas coisas aí que ensinam aí nessas universidades, né? Da dialética, do materialismo histórico, mas tudo isso geram pessoas incrédulas, impede as pessoas de Deus ali realizar grandes coisas na vida daquelas pessoas. Capitalismo. Ah, irmão, e aí? O que eu vou fazer? O que a gente faz? Né? Então, esse ambiente de incredulidade, né, acaba também tirando esse fluxo de bênção. E o que nós devemos fazer? Qual é a solução para tudo isso? A palavra do Senhor Jesus. Infelizmente, hoje as pessoas não estão abrindo a sua mente, o seu coração, o seu tempo para a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai produzir fé. Como dizia um grande amigo meu aí do passado, é a palavra que vai trazer fé em nossos corações. Porque lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz: em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, tem gente que fala assim, é Deus que tem que ter responsabilidade, é Deus que tem que vir a mim, aproximar de mim, me chamar, me convencer, me encher. Não, aqui fala,
qualquer pessoa que dele se aproxima, de quem? De Deus, é indispensável, indispensável crer que ele é real e, olha essa palavra aqui, recompensa a todos quantos se consagram a ele. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você se aproxima dele com fé, se você se aproxima dele buscando a presença do Senhor. Pastora, foi isso que aconteceu comigo há quase 40 anos atrás. Eu estava numa situação assim, sem achar sentido na vida. Eu me lembro que tinha uma prima minha, você deve lembrar dela, a Salia, a Abadia. Um dia, Léo, o que está havendo com você? Você tá calado, você está assim, você está deprimido. Eu mesmo achava que não tinha razão nenhuma. Minha vida estava beleza, normal, tranquilo, estudando, normal. Mas eu olhava para, eu falava assim, algo está, não sei, parece que as coisas não estão fazendo sentido. E ela falou assim, ó, você precisa buscar a Deus. E olha que ela, naquela época ela não estava assim muito assim também na bênção, não. Aí eu e ela começamos a buscar a Deus, irmos em vigílias, irmos em consagrações, buscar a Deus, ouvindo a palavra de Deus. E eu me lembro até hoje, numa vigília, por volta ali das 3 horas da manhã, veio o poder de Deus e se revelou a minha pessoa. Ouvindo assim audivelmente a palavra de Jesus no meu coração, entendendo aquele processo que estava acontecendo na sua vida, na minha vida. Por isso, eu desafio a qualquer um de vocês aqui que estão nessa live aqui, qualquer um de vocês, que se aproxime de Deus, se Deus não vai te recompensar, porque está aqui na palavra, não sou eu que estou falando. Se aproxime de Deus, que Deus vai te recompensar. Então, essa é a palavra-chave, entendeu? E é como se a fé, ela está aí, a fé ela vem por vir. Vocês estão ouvindo agora a palavra de Deus? Eu creio que a fé está alimentando a mente e o coração de vocês. E vocês vão sair dessa live diferentes, renovados, desafiados a crer no Deus vivo. Amém? Amém. Ô, Neno, eu vou dar um passo atrás. O Nasser que está aqui online, ele escreveu aqui uma frase muito bacana, que você está falando da falta de fé, né? Mas eu não posso deixar passar a frase do Nasser, que a ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Nossa, que top essa frase, hein? Muito top. Parabéns, Márcia. Obrigada pela sua participação aí, toda a galera que está aí entrando. Um beijo para vocês. Muito bom estar aqui com vocês, com o Léo Almeida, de Brasília, eu de São Paulo. Estamos aqui nessa fé. Nós temos fé. O Léo Almeida é um homem de fé. Eu sou uma mulher de fé. E vocês têm fé. E nós juntos, nós vamos fazer alguma coisa. Nós vamos fazer muito mais. Eu quero... como você falou sobre a questão da fé... Pastora, e até o fim dessa live nós estaremos orando por todos aqui, para que Deus realmente se manifeste na vida de cada um deles e também na nossa, amém? Maravilha, Michel Souza entrou. Um beijo, meu príncipe. Deus abençoe. Muita gente aí com a gente. Muito bom estar aqui com vocês. Eu e você e eu. E nós todos com o Léo Almeida, de Brasília, falando de fé, falando de bênçãos retidas. E essas bênçãos que estão retidas, certamente são de responsabilidade nossas. Nós somos os responsáveis. Por que essas bênçãos ainda não chegaram?
Tem um outro porém também, né? Que eu considero um fator, sim, além da fé, que nós temos que ter, além de acreditar no Deus do invisível, no Deus do impossível, no Deus das impossibilidades. Tem muita gente que caminha, Neno, com a visão horizontal. A visão é horizontal. E quem anda pela fé, a visão tem que ser vertical. É do céu para cá, é daqui para o céu. Não dá para eu dizer que sou uma mulher ou você, um homem de fé, se nós acreditamos somente naquilo que é visível e palpável. Eu preciso acreditar naquilo que eu ainda não recebi, mas eu vou receber, eu vou crer que a bênção virá para minha mão. Glória a Deus. Preciso acreditar que vai acontecer. Agora, glória a Deus. A minha visão com relação à liberação de bênçãos para a nossa vida é de que o prazer de Deus é nos honrar, nos abençoar e liberar as bênçãos. Mas tem um porém, né? Tem um porém. Toda bênção por Deus liberada tem um propósito por trás. Não adianta, não adianta. Uma das coisas que eu fiquei pensando foi na ida de Jesus lá para o mar de Tiberíades. Não foi somente para ele praticar e realizar a pesca maravilhosíssima. Havia um projeto na ida dele até o Tiberíades. O que aconteceu? Os homens não pescaram nada. A multidão apertava Jesus. Jesus subiu no barco de Simão. Começou a ministrar. No final, o que aconteceu depois do milagre? Que estava ele e os sócios dele de pesca. Ele nem usufruiu, porque houve a chamada ministerial do apóstolo Pedro ali. Então, sim, antes da chamada, ele operou um milagre. Menor, todo milagre de Deus tem que ter um propósito. E eu penso que essa é uma das bênçãos que ficam retidas, porque se não for para ele glorificar o nome dele, se não for para ele exercer o projeto dele, aquilo que ele quer, ele não vai, a bênção vai ficar retida. Enquanto as pessoas não entenderem que por trás do milagre há um há um projeto. Por trás do... Eita, Neno, que eu já estou sentindo uma unção aqui. Você até me desculpa aí, né? Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Neno, por trás do milagre tem um projeto. Tem algo que ele quer realizar maior do que o milagre. Só que as pessoas estão presas apenas na bênção. Por quê? Porque elas são egoístas. Elas não pensam que há um propósito em um milagre realizado. Milagre é para quê? Milagre. Miriam, eu entendo que milagre é para glorificação do nome dele. Eu não sei como é que ele vai glorificar, mas que ele vai fazer, ele vai. Ele vai fazer, nasce Jesus vai fazer na sua vida um milagre. Por trás do milagre tem projeto, tem propósito, tem plano. Por trás do milagre tem glorificação ao céu. Se não for,
meu amigo, a bênção fica retida. Aí nego fica, ó, ai, por que será? O que está acontecendo? Meu irmão, como é que você vai glorificar o nome de Deus? Quando ele terminou a multiplicação, quando ele terminou de pregar, ele disse assim, Pedro, Simão Pedro, larga tudo esses peixes, larga essas redes e me siga. Meu irmão, você está doido. É muito forte isso. É muito forte. Há um projeto por trás do milagre. E é tudo para cumprir, para que ele cumpra os propósitos dele. Deus é Deus de pacto, Neno. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de propósito. Se não houver propósito, pacto, aliança, fidelidade, se não houver fé, a bênção fica retidíssima. E a gente fica aí sem entender. A palavra explica tudo isso. Ô, Miriam, você está falando aí, eu lembrei de algo que a gente aprende ali quando criança, lá na escola dominical. Aquela história daquele general Naamã. Você lembra daquele general Naamã? Uhul! Vamos, porque aí a gente vai ver, Deus tem um propósito realmente. Aquele general, olha só que coisa interessante. Ele era um general sírio. Você lembrou disso agora? Está lá em Segunda Reis. Hã? Foi, você estava falando e aquilo... Aí vai dando os insights, né, meu irmão? Aqui nós estamos no mesmo espírito, né? É. No mesmo espírito. É glória a Deus. Aí é Deus. É Deus confirmando aquilo que está sendo dito aqui. A irmã vai falando, a palavra vai confirmando. Então, o que o Naamã, para quem nunca ouviu falar, porque às vezes tem pessoas que têm mais tempo de igreja, de fé, mas tem pessoas que talvez seja a primeira vez que está ouvindo falar do Naamã. Era um general sírio, um homem muito poderoso, que ficou doente de tudo leva a crer, uma doença na pele, era uma lepra. E aquela doença de lepra é como se fosse um câncer hoje. Não tinha cura. Né? Aquela pessoa... Você imagina um general do Império Sírio, um poderoso, e com aquela doença. Só que ele tinha ouvido falar do Deus que envergonhou Faraó, o Deus de Israel, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus Todo-Poderoso. Ele tinha ouvido falar dessa história. Aí ele mandou o rei dele mandar uma cartinha para o rei de Israel pedindo para que intercedesse pela doença de Naamã. Aí o rei de Israel, incrédulo, né? Era incrédulo, né? Quando ele recebeu aquela carta, ele quase teve um surto psicótico, um ataque cardíaco, sei lá o quê. Ele, poxa, esse cara é louco, ele quer que eu cure ele agora. Diz que ele chegou a tirar as vestes. Foi! Desde que ele tirou as vestes reais e ficou brabo. Ele está querendo, na verdade, arrumar um pretexto para criar uma peleja, uma guerra contra nós. E o homem de Deus, o profeta ali da moda que estava ali, mas não é que era da moda, era o profeta, o homem de Deus, o profeta Eliseu, ouviu falar dessa situação, dessa brabeza toda, né? Ouviu falar dessa brabeza toda que estava acontecendo. Eu estou até com o versículo, olha só, quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado suas roupas, que vergonha, meu pai, mandou dizer ao rei, por que rasgar suas vestes, seu frouxo? Aí o frouxo não existe, não. Envia-o a mim e saberás que, em verdade, há profeta em Israel.
Eu acho que tem que ser restaurada essa fé em lideranças hoje, no meio do povo de Deus, que é aquela pessoa que toma a responsabilidade, né? É aquele jogador que o time está perdendo, manda a bola para mim que eu vou resolver o problema. Põe na minha A conta. profeta não se abala. E o põe na conta. E Naamã ficou sabendo, foi lá com os cavalos, parou na entrada da casa lá de Eliseu, parou lá na casa de Eliseu. Aí você acha que Eliseu chegou lá querendo fazer média? Não, você chegou aqui, o general. Sabe o que o Eliseu disse para ele? Mandou o empregado dele. Eliseu nem saiu da porta da casa. Ele mandou o mensageiro dele dizer-lhe, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, que era um riozinho fraco ali para aquele povo sírio, né? Era um riozinho fraco. E tua pele, a tua carne será restituída. Né? O homem ficou bravo. Oh, não, mas, pô, esse cara tá querendo gozar com minha cara. Tá gozando. Esse profeta aí tá gozando com minha cara. Tu sabe quem sou eu? Tá se achando. O cara mandou o empregado dele me receber, nem quis sair da porta de casa. E olha só, o Naamã, quando diante de toda essa situação, olha só o que a palavra fala, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando, né? Ó, murmurando, hein? Murmuração. Impede o fluxo. Ficou nervoso, murmurando, reclamando, impedindo o fluxo da bênção. E falou assim, ó, imaginava eu, Naamã, olha só, que esse homem de Deus, viria me receber pessoalmente, naquela puxação de saco, entendeu? Invocaria em pé o nome do Senhor, do seu Deus, moveria suas mãos sobre mim e eu ficaria curado. Irmã, é o que você falou. Toda cura, Deus tem um propósito. Aquele homem estava cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de incredulidade. E aquela menina que trabalhava para a esposa dele, uma menina que era de Israel, uma empregada, chegou para ele e falou para ó, senhor, ouve o que não custa nada, obedeça aquilo que o profeta do Senhor está te dizendo. Ouça uma pessoa simples disse, deu um recado para ele, olha, é melhor você obedecer o que o homem de Deus está te falando. Aí ele vê da situação dele, né, doença aí de morte, né, então, vamos lá, mergulha. Então, minha irmã, é o que você falou. Pior não fica. Irmã, é o que você falou. Nenhum milagre, nenhum tipo de milagre tem um fim em si mesmo. Deus não vai te dar uma bênção só pela bênção em si. Porque através daquilo ali, através desse milagre, através dessa bênção, através dessa unção, Deus tem um propósito de algum tipo de mudança, de algum tipo de uma cirurgia na sua alma. Deus quer mudar, Deus não quer te curar só dessa doença. Deus quer curar a sua alma. Naamã precisava de ser curada a alma, aquele espírito dele de orgulho, aquele espírito dele que achava que as coisas tinham que acontecer conforme estava na imaginação dele. Mas Deus quebrou tudo isso e usou o profeta para quebrar todas essas, vamos dizer assim, esses castelos criados por aquele homem. Aquele homem precisava nascer de novo, precisava ser curado, corpo, alma e espírito. Deus tem um propósito na sua vida. Você que está nessa live aqui, você não está por acaso. Você que está nessa live aqui, porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele vai te curar, vai te abençoar, mas quando você receber a bênção, você fala,
qual é o propósito desse milagre na minha vida. Amém? É isso aí. Eu acho que o tempo já foi, né? Nós vamos ter que orar pelo povo. Você viu aí? Ah, já foi. Vamos Nós orar. temos que orar pelo povo. E alguém aqui tem algum pedido de oração? Nós vamos estar orando. Quero que vocês também orem por nós aqui no Ministério Dependentes. E entendendo que se as nossas bênçãos estão retidas, isso precisa ficar claro. O problema não é de Deus. Né, Neno? Exatamente. Eu até assim, Se as no... eu às vezes me empolgo um pouco, a gente fala um pouquinho mais alto, mas realmente, meu querido, a culpa não é de Deus. Deus está querendo realmente trazer em nós essa consciência, né? O tempo está se findando. Eu tinha até 5 tópicos para falar, acho que foi falado só 2 aqui hoje, foi assim, en passant, mas eu prometo agora, viu, pastora, no seu canal, porque na próxima, no seu canal, a gente retomar esse tema aí, tá bom? Porque tem umas coisas ainda para falar aí. E vamos estar orando. Se alguém quer fazer alguma pergunta... A M. Odete escreveu assim, muito bom sobre qual o propósito do milagre. Geralmente não questionamos isso. O pastor da Batista, por favor, orem pela implantação, eu acho, né? Da Igreja Batista em Cunha, né? E orar pela live da próxima. Já vai acabar, já vai. E nós temos que orar, nós prometemos, né, Neno? Ora aí, pastora, eu vou estar acompanhando. Vamos orar, sim, vamos orar. E a Maria Odete é uma amiga minha também. Tá. Ô, Neno, eu posso fazer a divulgação aqui do Ministério? Posso? Fica à vontade. Fica à vontade. Nós estamos aqui em São Paulo, Ministério Dependentes. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de mantenedores. Se você quiser ser o mantenedor dessa obra, me chama o Léo Almeida, ele tem meu contato. Aqui é uma terra fértil, é uma terra que ele já veio aqui, ele já pregou aqui, ele conhece as nossas necessidades. Né? Então, se você sentiu no coração de nos ajudar, nos ajude, me ajude a atravessar a Macedônia, porque Deus infinitamente mais te recompensará por 100 vezes mais, porque Ele não fica devendo nada para ninguém, tá bom? Entre em contato com o Léo e ele passa o meu contato e a gente se fala. Vamos orar? Vamos. Pai das luzes, eu te louvo por essa live, eu te louvo pelos meus irmãos que ficaram com a gente até agora. Nós agradecemos o Senhor pela tua bondade, pela tua palavra explanada, pelas revelações do céu, pela vida da Odete, da Maria Odete, do Nácia, de tantos outros aqui que não deu para ler o nome, da Arlete, da Camila, da Bianca, tantos outros que entraram aqui. Da Elaine. Pela Elaine, pastor que vai, a igreja é lá em Cunha, a live da semana que Maurício. vem. Então, Pai, eu quero te pedir. O Nácer. Abençoa também a Jornada Mundial da Juventude, que se iniciou hoje em Lisboa. Pai, nós queremos a tua unção, nós queremos Aleluia. a tua glória sobre a vida de cada pessoa que ficou conosco. Nós queremos a manifestação do teu poder. Nós não aguentamos mais o natural. Queremos o sobrenatural. Queremos ver o céu se abrir, a glória descer, as pessoas serem transformadas, o teu reino sendo implantado aqui na terra. Nós derrubamos as castas de demônio, nós derrubamos a inveja, nós derrubamos a
incredulidade. Coloca fé, coloca fé, coloca fé nesses meus Amém. irmãos. Coloca fé, Senhor, que eles acreditem que nós pregamos aqui a verdade. Vai limpando as mentes, vai desembotando as mentes. Senhor, abençoa o Leão Almeida, sua família, sua esposa, suas filhas, o ministério desse homem que é gigante, esse homem que o Senhor deu dom da ciência para ele. Visita a saúde dele, os ossos, visita enquanto ele dorme, vai dando revelação para que ele comece a alimentar com conteúdos do céu, alimentar sua rede social, seus canais, para que a tua palavra ecoe pelos 4 cantos onde for acionada a rede social dele. Deus amado, Deus das luzes, abençoa cada um de nós, dá-nos uma noite de vitória. Guarda a nossa saída, guarda a nossa chegada, guarda a nossa semana. Ah, se não fora o Senhor, nós não estaríamos aqui de pé. Nós louvamos por cada partilhamento, por cada partilha. Agradecemos por cada palavra. Eu agradeço ao Senhor pelo convite que o Neno me fez para nós estarmos juntos. E com muita gratidão, eu encerro essa oração no nome daquele que morreu e ressuscitou ao 3º dia, Yeshua HaMashiach. E todos que estão online, digam amém! Glória! Uhul! Glória! Neno, beijo!